Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tome seu assento, adorando o nome santo do Senhor, porque Ele é bom e a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou uma vez mais. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Eu vou competir agora a atenção de você com o cheiro da feijoada, né? Mas a palavra de Deus vai ser ministrada. Eu tenho certeza que nós vamos dar atenção devida, porque Deus quer falar conosco esta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. A palavra que eu tenho para os nossos corações essa noite, ela se trata deste homem por nome Moisés. Todas as vezes que você ouve este nome, o seu pensamento é remetido logo ao Mar Vermelho, ao homem que libertou o povo de Israel do Egito, lá onde eles estavam escravos por Faraó. Quando falamos de Moisés, nós falamos de um homem de que nasceu com um propósito de ser libertador. Do seu nascimento até ele chegar neste momento do capítulo 3 do Êxodo, ele tinha tudo para dar errado a história dele. Quando a filha de Faraó achou ele no Nilo, ali já foi um milagre. Depois ele ficou por 40 anos no Egito, sendo criado pelos melhores professores, os melhores instrutores do Egito, pois ele seria um príncipe. Mas isso não aconteceu porque não era a vontade de Deus naquele momento. Quando ele mata um egípcio, porque ele viu um egípcio batendo num homem hebreu que era o seu sangue, quando ele viu aquilo, ele se indignou e matou o egípcio. E por isso Faraó disse que ele ia morrer, e para ele não morrer ele vai para o deserto. Ficando 40 anos no deserto, lá ele conhece Reuel e casa com a filha de Reuel. E agora lá, depois de 40 anos, e nós vimos o porquê que Deus permitiu que ele ficasse esses ciclos de 40 anos no Egito, sendo o melhor homem do Egito, agora 40 anos no deserto, esquecido, cuidando das cabras, das ovelhas do seu sogro, e lá agora Deus usa mais 40 anos para moldar Moisés, para tirar o orgulho, para tirar a prepotência, para tirar o eu, que ele achava que ele seria o príncipe, que ele achava que ele seria o bom, ele achava que ia dominar geral, ele achava que tudo funcionaria conforme ele queria. Mas Deus, por um projeto maior que ele tinha na vida de Moisés, Deus usou esse 40 anos escondido no deserto para tirar e desconstruir Moisés, até o ponto de um dia que ele vai levar o rebanho do seu sogro para apacentar aonde? No monte de Deus, no monte Horebe. E aqui nós já vamos entender que quando ele vai para o monte de Deus, seu ventre ele já vai esperando alguma coisa. Por quê? Porque quando você vai para um ambiente em que se titula lugar onde a presença de Deus manifesta, você já vai esperando alguma coisa. Você não entrou aqui esta noite achando que você ia estar aqui somente para uma confraternização ou para atender o pedido de um amigo, de alguém que lhe convidou.
Você, quando vem para um lugar onde a presença de Deus é manifesta, o seu coração já vai dando a entender a você de que aqui neste lugar a presença de Deus está, e aqui história pode ser mudada, aqui milagres podem acontecer, aqui libertação pode acontecer, aqui o sobrenatural de Deus pode acontecer, querendo você ou não. Por quê? Porque essa terra é uma terra em que atrai a presença de Deus. Aconteceu assim com Moisés. E quando eu prego sobre esse chamado e esse início do chamado na vida de Moisés, eu não posso pular, eu não posso deixar e esquecer de que quando Deus chama Moisés, quando Deus dá o start no início daquilo que tinha na vida de Moisés, Moisés estava trabalhando. Moisés estava lá apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés estava com um compromisso. Moisés tinha responsabilidade naquele momento. E por que isso é muito importante e eu preciso falar para vocês, homens? Porque no nosso tempo, na nossa geração, tem se criado, tem acontecido aí de aparecer uns homens que não gostam de trabalhar e nem gostam de ter responsabilidade. Tem aparecido uns homens, eu acredito que aqui não tem nenhum, quem sabe lá na live ou no vídeo vai aparecer depois. Mas tem aparecido uns homens aí, que se deixar a mulher vai trabalhar e ele fica dormindo até as 10. Se deixar a mulher mante a casa e ele fica de perna para o ar, acostumado, dizendo, não, a mulher quer manter a casa, pode deixar. Até que essa vidinha é boa aqui, eu fico aqui cuidando das crianças. Cuidado! Cuidado, por quê? Porque esse tipo de homem não chama a atenção de Deus. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, todos os homens que Deus chamou, que Deus fez grande obra, que Deus fez algo extraordinário na vida dele, este homem era trabalhador e era responsável. Então, se você quer ser um homem de Deus, um homem que vai marcar sua casa, vai marcar a sua geração, vai deixar o seu nome, um legado, você já sabe. O homem que Deus procura é trabalhador e o homem que Deus procura é responsável. E isso Moisés tinha. Moisés era trabalhador, era responsável, estava no monte. E o que aconteceu lá no monte? Versículo 2 do capítulo 3. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Aqui Deus vai falar conosco de multiformas. Qual é que é a primeira? A primeira, Deus escolhe falar com Moisés naquele monte, naquele lugar. Foi Deus que escolheu. Não foi Moisés que escolhe. Por quê? Porque Deus escolhe se manifestar aonde Ele quer. Deus escolhe falar com você aonde Ele quer, não aonde você quer. Por mais que aqui nós sabemos e entendemos que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Esse lugar foi escolhido como a casa do Senhor. Mas não quer dizer que Deus tem que falar com você só aqui dentro da igreja. Não quer dizer que você tem que ser um religioso, de que você só tem uma conexão espiritual. Pode baixar um pouquinho meu microfone. Só tem uma conexão espiritual quando você está aqui dentro dessas quatro paredes. Deus pode falar com você dentro do seu carro. Deus pode decidir te chamar lá dentro do seu trabalho. Aonde quer que você esteja, Deus pode falar com você a hora que Ele quer. Por que eu digo isso? Porque é fácil no nosso tempo de nós ter uma mente religiosa, que nós condicionamos o falar de Deus aonde nós queremos. Temos pessoas de que quando descobre que a gente é pastor, muda o jeito de falar, cuida com as palavras, cuida. Isso é bom, isso é respeitoso, é legal, eles veem algo diferente em nós, mas isso também tem uma religiosidade. Por quê? Porque eu me lembro que quando eu estava lá perdidão, tinha esquecido de evangelho, tinha esquecido de salvação, e eu me lembro que uma vez, chegou um tempo na minha vida que eu perdi
eu perdi o desejo do mundão. Eu perdi. A galera me convidava para sair, eu não negava uma, saía de segunda a segunda, dormia 3, 4 horas por noite, aonde quando não ia de 2, 3 festas por noite, tocava o terror no inferno. Só que chegou um tempo que eu perdi esse desejo de sair. Eu dizia assim para a galera, ó, eu vou para o inferno já sei que eu vou para o inferno. Então, fazer uma coisinha errada aqui, uma coisa, não tem problema, não vai mudar o meu destino. É partir o inferno. Quem andava comigo, andava com o olho regalado assim, ó. Porque eles falavam, ô Rafa, tá louco falar isso? Ah não, tu acha que tu faz o que tu quer, tu pinta e tu borda. Faz tudo aquilo que o diabo gosta e tu acha que vai ter céu para ti. Muito louco ainda lá, já eu pregava para eles. Mas chegou um tempo que aquilo, entrou um vazio grande dentro de mim. E o vazio foi tão grande que eu até perdi o desejo pelo sexo oposto. E eu gostava bastante, tinha 2, 3 namoradas. E quando eu falo isso, os homens se escandalizam, por quê? Porque olha para mim e diz, tu é feio, cara. E para te impactar, eu vou dizer, eu era mais feio ainda. Tinha 60 quilos, um cafanhaque, parecia o Satanás. Mas envolvido no mundo, envolvido com a galera, sei lá o que o diabo fazia que botava essas coisas no meu caminho. E quando eu perdi o desejo por mulher, eu digo, ah não, só que falta agora eu virar viado, né? Só que falta agora, tem alguma coisa acontecendo errado comigo. Tem alguma coisa acontecendo errado comigo. E um dia eu orei a Deus. Não era dentro de uma igreja, não era um lugar religioso, era um simples vazio que me entendeu que o único que podia preencher é aquele Deus da Bíblia que preenche todos os vazios. E naquela oração eu falei, Deus, este vazio vai me matar, vai me consumir. E eu sei, porque eu lembrava na minha adolescência que eu andava com meu pai ouvindo muitos testemunhos de que quando chegava esse vazio era do tamanho de Deus e não tinha nada que preenchesse. Eu disse, Deus, eu não tenho força para ir para uma igreja sozinho. A minha carne me domina, a minha carne me vence fácil. Mas Deus, se ainda tu tem misericórdia de mim, escuta essa minha oração. Coloca alguém no meu caminho. Coloca alguém no meu caminho que te conhece, que vai me ajudar a me levar para a tua presença. Coloca uma mulher no meu caminho. E não demorou alguns meses. Eu conheci a minha esposa e bêbado, loucaço. Eu perguntei para ela, porque eu era muito ignorante, irmão. Pensa num cara grosso ignorante. Eu me lembro que eu perguntei para ela, o que tu quer da vida, guria? Ela disse, olha, eu sou desviada. O meu lugar é na casa de Deus. Mas eu não tenho força para ir para a igreja. Eu quero achar alguém que queira também ir para a igreja. Eu quero achar alguém que saia dessa vida também para junto nós conseguir ser crente e viver na presença de Deus. Quando ela fala aquilo, o Espírito Santo vem com uma bomba dentro de mim. Pum, eu digo, ai. Tu me ouviu, Deus. Tu ouviu a minha oração. Então quer dizer que eu ainda tenho salvação. Então quer dizer que ainda tu tem algo na minha vida. E foi a partir daquela simples, humilde oração que Deus começou a falar comigo. Portanto, se esse vazio chegar, ou se um tempo difícil na tua vida chegar, você não precisa estar aqui dentro da igreja para Deus falar com você, para Ele ouvir a tua voz. Basta um coração aquebrantado. Nós aprendemos na palavra de Deus que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Deus rejeita soberbo, prepotência. Deus rejeita o eu, mas quando um coração está quebrantado, Ele não rejeita, escuta a tua oração e tu pode ter certeza que Ele vai falar contigo. Quando Deus decide se manifestar lá no monte para falar com Moisés, Ele se manifesta no quê? Numa sarça. Você sabe o que é uma sarça? Uma sarça é uma árvore sem formosura, espinhosa. Ela é tão ruim, que ela não morre no deserto. Tem aquele ditado assim, isso aí é ruim, não morre. É parecido com a sarça. Ela era tão ruim que ela não morria. E Deus escolhe o quê para se manifestar, para chamar a atenção de Moisés? A sarça. Quando eu escuto isso, eu fico maravilhado. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você me conhecer, ou está vendo eu falar isso aqui, você diz assim, ó, isso aí não tinha nada para dar certo. Isso aí
pregando, Deus usando, sendo pastor de igreja, mas isso aí não tinha nada, e você tem certeza, por quê? Porque um dia eu fui uma sarça, mas Deus teve misericórdia, decidiu usar minha vida, e eu estou aqui falando para ti que Ele é bom, e ainda mais eu posso falar para ti, se tu te compara com uma sarça que não pode ser usado, que não tem valor, que não presta para nada, eu tenho uma boa notícia, esse Deus pode usar você também. Esse Deus pode se manifestar através da tua vida. Quando a sarça começa a se queimar, o que é que chama a atenção de Moisés? Por quê? Porque no deserto era normal uma sarça pegar fogo por causa do calor, era muito quente. Podia até dar perto de 60 graus lá no 50, 60 graus, muita gente morria caminhando no deserto. Então era normal uma árvorezinha pegar fogo. Mas Moisés notou um negócio diferente. Por quê? Porque aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Porque você risca um palito de fósforo, ele pega fogo, vai ficando preto, vai esmiuçando, vai se quebrando e consome. Mas a sarça, o fogo estava nela, mas ela não parava, ela não morria, ela não diminuía. Sabe o que nós aprendemos aqui? Eu já vi uns pregadores aqui que já estão concordando antes de eu aplicar. Sabe o que acontece? Acontece isso com um crente que aceita o chamado de Deus e começa a viver na presença dEle e começa a entender o que Ele quer para a tua vida. Esse fogo da presença de Deus, quando invade a vida de um crente, vem tempestade, vem problema, vem aquela situação que aquelas pessoas que olham para ti e dizem, não, agora ele vai parar de cantar, agora ele vai parar de pregar, agora ele vai desviar, agora ele não quer mais nada com o crente. Por quê? Porque chegou o dia mau, chegou o dia difícil na vida dele, mas aquele que é como a sarça, e o fogo que está nele vem do céu, ele não se consome, ele não para, as forças dele se renovam como águia, a oração, o jejum, a presença, o calor do Espírito Santo nos deixa vivo, nos faz ter força para continuar caminhando. É por isso que você conhece um crente que você não entende, e você pensa até assim, se fosse eu no lugar dele, já tinha chutado para a barraca, já tinha sumido de casa, já tinha trocado de cidade. Você não entende, como é que ele consegue? É o fogo da presença de Deus. Quem tem fogo não é consumido por Satanás, quem tem fogo não é consumido por o nosso adversário. É por isso que você vai sempre ouvindo um pastor bíblico, cristocêntrico, que tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar santidade, tem que aprender a palavra. E a gente acha chato, porque eu também achava chato e não gostava de pastor. Mas agora eu entendo por quê. Porque para ter esse fogo que não consome, tem que orar, tem que jejuar, tem que aprender da palavra, tem que buscar santidade, para você não ser consumido pelo teu adversário. Meu Deus. Aleluia. Vamos lá para o próximo versículo, versículo 3. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, por quê? Moisés viu que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Aquela sarça não se consumia. Então o que ele faz? Ele diz, eu vou me chegar perto. Eu vou me chegar perto para ver o que está acontecendo ali que não é normal. Sabe o que Deus fala aos nossos corações aqui essa noite? É que você só está aqui esta noite, tenho certeza disso, porque você conheceu um crente, você conheceu outro homem, que a vida dele foi transformada, que ele vive uma circunstância difícil, mas está sempre rindo, testemunhando, dizendo que Jesus é bom, e algo na vida desse homem te chamou a atenção e dizer, não, eu tenho que conhecer onde é que esse cara está indo. Eu tenho que conhecer esse Jesus que ele fala aí, por quê? Porque esse cara é diferente. Porque esse homem aí não é normal. Aquilo que acontece na nossa vida, através de Deus, através da presença de Deus, serve muito para impactar aqueles que estão à nossa volta. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, aqueles que andavam comigo diziam 3 meses, eu dou 6 meses, eu dou 8 meses. E foi aquelas apostas. E foi passando.
E aqueles que quando eu saía lá porque eu aceitei Jesus, eu trabalhei 15 anos num posto de combustível. E eu aceitei Jesus e continuei trabalhando lá. A mesma galera estava lá, o mesmo pessoal que bebia. E eu vendia cerveja, eu vendia tudo ali, abria para eles e dava, geladinha. E eu no processo de transformação. E daí, aqueles que eles me respeitavam, não zombavam, mas tinha aquela sátira, né? Quero ver até quando é que ele vai aguentar. Daí, Rafa, gelada hoje? Passa no quiosque ali depois. Vamos lá, esticada. E era aquela cutucada. Daí, e eu ali, crendo na palavra, porque diz, aquele que busca a presença, aquele que busca a chama, consegue viver o novo quando começa a dar resultado. Esses mesmos, eram os mesmos que passou alguns meses e anos, mandava mensagem dizendo, ora por mim que eu quero tirar minha vida. Ora por mim, aconselha, porque a minha mulher quer ir embora e a minha família vai ser destruída. Rafa, me ajuda, que eram os mesmos. Por quê? Porque este Jesus transforma, Ele dá veste nova, Ele dá uma vida nova e Ele te deixa pleno o suficiente para você impactar as pessoas que estão à sua volta. Isso aqui não é porque Deus gosta mais de mim porque eu sou careca. Não, né, Coral? Não, o careca para Deus é igual o cabeludo. Por quê? Porque tem pessoas que pensam assim, não, Deus só pode gostar mais dele. Não, Deus só pode gostar mais dele, não, irmão. A reação que vem de cima é aquilo que a gente manda para de baixo. A reação que vem de cima é aquilo que a gente constrói aqui embaixo. Esse mesmo Deus pode fazer isso na tua vida. Quem sabe você entrou aqui com problema no casamento, com problema na sua identidade, com problema no seu caráter, e você está lutando com as suas próprias forças para vencer. Eu tenho uma triste notícia para te dar, você não vai conseguir, porque quanto mais você alimenta a sua carne, mais forte ela fica e mais dominado tu és por ela. Começa a buscar a presença de Deus, começa a buscar lá no monte, começa a buscar em oração, para você vencer esses desejos. Eu me lembro, está aqui os cabras que estavam comigo. Eu me lembro que eu estava lutando com a libertação do álcool. Gostava de uma vodka com energético, uma cervejinha com energético. Eu estava lutando com a minha carne, dizendo, eu sou macho. Eu disse que eu virei crente. Eu disse que eu vou conseguir. Quando eu falo, acontece. E eu vou conseguir. Daí eu me lembro que uma vez nós fomos na praia. Eu, Ferrari, o Diego estava junto também. E eles chegaram, Rafa, sei que tu está na igreja, mas podemos levar uma cerveja e tal. Eu digo, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não vou beber e não me oferece. Eles levaram. E eles lá assando carne e tomando um calor. E eu louco para beber. Louco. Eu sou macho, eu disse que eu não queria. E eu não tinha entrado em comunhão com a igreja ainda. Eu já era batizado, não tinha entrado. Por quê? Porque eu tinha um medo de recair. E como eu velava para o meu caráter, eu dizia, não posso entrar em comunhão nessa guerra ainda dentro de mim. Então eu vou esperar mais um pouco. E eu vim da praia. E eu deixei eles em casa e eu disse, quer saber, eu não estou em comunhão mesmo, eu não vou envergonhar o evangelho, eu já estava estudando a palavra, eu vou cagar o pé, eu vou beber todas. Parei no bar do Pedro, era na época daquela 269, aquela escola pequenininha, que tinha um azulzinho do lado que mostrava que estava gelada. Parei no bar do Pedro, fui no freezer e olhei, é essa. Botei a mão trincando, é essa que vai. Seu venda, estralinho. Dei um gole. Parecia que estava 50 graus aquela cerveja. Disse, não, parei. Coisa errada. Estou louco para beber, está gelado, está na minha mão, eu estou tomando. Dei mais um gole. 50 graus, aquilo atravessou e não foi. Daí eu entendi que aquele que eu estava buscando já estava começando a fazer a boa obra em mim. Daí eu entendi que já estava valendo a pena o culto, a oração, vim na frente e receber a oração. Daí eu vi que ele estava começando a boa obra na minha vida. Eu saí do bar do Pedro dizendo, eu nunca mais boto nada de álcool na minha boca. Eu nunca mais, depois daquele dia, senti vontade de beber. E até hoje estou liberto, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Não tenta vencer com a sua carne, não. Não tenta vencer com a tua força, não. Pede oração para um amigo, pede conselho. Pede, me ajuda, me libertar desse desgraça que está destruindo meu casamento, a minha vida. Não tente com as suas forças, que você não vai conseguir. Aleluia. Versículo 4 do capítulo 3. Então o Senhor viu
que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Irmãos, nós vamos acompanhar desde o início do capítulo 3, que tem um processo que acontece em todas as vidas daqueles que querem servir a Deus, aqueles que aceitam a Jesus e querem viver algo na presença de Deus. O que acontece ali nesse cenário? Primeiro, Moisés está no monte de Deus, está lá no monte onde as coisas acontecem. Depois ele vê a sarça, ele vê que é algo sobrenatural. E o que ele faz? Ele pode ir embora, irmão. Ele podia ir embora, ele podia, tem um negócio legal acontecendo aqui, mas tocar o barco. Tchau. Mas ele, estou no monte de Deus. Está acontecendo algo que não é normal acontecer. Eu vou me chegar para mais perto. E depois que ele está perto da sarça, observando, ele ouve a voz de Deus de dentro da sarça. O que eu aprendo aqui? É que Deus, ele é respeitoso. Ele espera os próximos passos que nós damos para ter uma reação. Ele, com certeza, se Moisés olhasse a sarça e ia embora, ele não ia ouvir a voz de Deus, não ia ouvir o chamado de Deus. Moisés precisou ter vontade de conhecer mais. E Deus respeita isso na tua vida. Se você quer só vir lá uma vez ou outra, Deus respeita. Se você quer só ser amigo de um crente, Deus respeita. Se você só quer ir nos cultos de domingo, Deus vai respeitar. Agora, de uma coisa você tem que ter certeza: se realmente você quer viver o que Deus tem para a tua vida, o sobrenatural de Deus, e ser usado por Deus, tu vai ter que dar uns passos a mais, ficar de frente da onde Deus está falando contigo e esperar ouvir a voz dele. E tem mais uma: ele vai falar a hora que ele quiser. Ele vai falar a hora que ele quiser. Por quê? Porque ele faz essa desconstrução em nós. Ele é especialista. Ele é especialista, irmão. E eu sofri nessa área. Por quê? Porque lá fora eu era o bonzão. Tinha um carrão da hora, som, estava sempre no meio da galera. Eu falava, as coisas aconteciam, pá. E daí eu aceitei Jesus. E vim para a igreja. E na igreja que eu aceitei, tinha só uma galera assim, jovem. 40, 50, 60. Eles estavam tudo conversando assim, o assunto deles, eu chegava no meio do assunto e eles mudavam de assunto. Por quê? Porque geralmente essa galera de mais experiência, quando vem um mais novo que quer entrar no assunto dele, eles olham assim: o que esse moleque quer falar desse assunto aqui? É isso que acontece. E eu dizia: meu Deus, o que eu sou aqui no meio desses vétios? Sou um nada aqui. Eu lá era o cara, agora que eu sou um coitado. E eu não sabendo que isso fazia parte do processo. Porque se nós queremos realmente conhecer esse Deus, que tem autoridade, Ele é absoluto, as coisas funcionam como Ele quer e não é como nós queremos. Não é, irmão, não é. E às vezes a gente vem lá do mundo, lá cheio desses, porque aqui eu sou o cara, então lá na igreja, lá na presença de Deus, as coisas têm que funcionar como eu quero. Não vai funcionar como tu quer, e Deus não vai conseguir aquebrantar o teu coração. Por quê? Porque isso depende de ti. Depende de nós. E daí eu fui aprendendo. Daí tinha um irmão lá, o irmão Agenor, um dos pais na fé, uma pessoa que me amou e me ajudou muito. Mas o bicho era uma parafuso de patrola. Hoje é um pai para mim, ele tem eu como um filho. Mas o cara era, e daí, meu irmão, num lugar onde eu achei que eu devia ter uma oportunidade, onde eu achei que eu devia, porque eu já sabia cantar, eu já sabia tocar violão, eu já sabia me comunicar com as pessoas. Enquanto o Ferrari estava lá tocando, lá, nós subia lá em cima, fazia um agito, e eu me achava o cara. Mas lá eu fiquei lá, no meio de 10, 12 velhinho, fazendo só o que eles queriam e sendo cortado por eles. E olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor forma que Deus permitiu para eu encontrar Jesus. Que eu fui me desconstruindo até entender, dizer: Jesus, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, que só eu estar aqui na tua casa, sabendo que eu tenho uma salvação e que eu vou para o céu se eu morrer, mas já é a melhor coisa do mundo, Jesus. Jesus, o que tu fazer na minha vida aqui, olha, só de as pessoas que não acreditavam que um dia eu ia casar, hoje eu estou aconselhando o casal, mas para mim já é a melhor coisa do mundo. E quando eu estava com esse coraçãozinho assim, coitadinho,
Aí Deus começou a usar a minha vida. Aí as coisas começaram a acontecer. E o testemunho do meu ministério, até eu chegar a um tempo de conseguir pastorear a igreja, todos aqueles que estavam à minha volta diziam assim, ó, não dá de acreditar o que acontece na tua vida. Como é que é? Como as coisas acontecem? É porque no reino de Deus, quem entende que Ele tem autoridade, quem entende que Ele tem poder, aquele que quer crescer tem que descer. Aquele que quer chegar lá em cima tem que se aquebrantar e tem que ser dependente dEle. É ao contrário do mundão. A gente vem lá que aquele que é mais brigador, aquele que decide a parada, aquele que resolve os BO, é o maior lá fora. Não, aqui dentro é aquele que está prostrado, com o rosto no pó, dizendo, Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso que Tu me transforme, eu sou ruim, eu não tenho mais jeito, eu só tenho a minha vida para Te entregar. É desses que Deus gosta. É desses que Deus gosta. E tem mais uma. É desses que Ele faz. É desses que Ele faz. Por quê? Porque Moisés, quando está de frente com a sarça, o que ele vai escutar? A voz de Deus. E quando ele escuta Moisés, Moisés, Deus sabia o nome dele. Deus conhecia Moisés. Isso aqui quer dizer muita coisa, mas eu foco numa. Quando ele diz Moisés, Moisés, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, toda a tua trajetória, desde lá do Nilo, num cestinho, com os bichos querendo matar a tua vida, e eu te guardei. Desde lá eu estava te acompanhando, e eu preservei a tua vida para agora, este momento. Todas aquelas vezes, todas aquelas armadilhas que o inimigo armou para a nossa vida, para a tua vida, para te matar, aquele acidente, aquela arma que apertaram o gatilho e não saiu, aquele cara que ia te matar e foi lá e tu não estava naquele lugar e tu ficou sabendo depois, tudo aquilo Deus estava vendo, mas chegou um tempo de Ele te chamar pelo nome e dizer, eu conheço tu, eu vi tudo que tu passou, mas tudo que tu passou, o meu filho morreu na cruz do Calvário para te dar uma nova vida. Vai ficar tudo no mar do esquecimento. Por quê? Porque eu tenho uma nova história para ti. Eu tenho um novo projeto. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Aleluia! Quando Deus chama Moisés, fala o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E é o que Deus espera ouvir de mim e de você. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. Cumpra em mim o teu desejo. Porque, irmãos, há uma coisa aqui extraordinária. O que Deus queria na vida de Moisés era libertar o povo de Israel. Deus tinha trabalho para Moisés. Deus tinha mais compromisso para Moisés. E sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos ou dificultamos ficar na presença de Deus? Por quê? Porque nós vamos nos encontrar com Deus numa perspectiva de que Ele tem que fazer aquilo que nós queremos. E Ele faz. Por quê? Porque Ele pode dar jeito na tua vida financeira, Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode fazer tudo isso e Ele faz, porque fez na minha vida. Mas a cereja do bolo, o foco, o que Ele quer é te usar. O que Ele quer é restaurar a tua família e usar a tua família para restaurar outras. O que Ele quer é fazer um milagre na tua vida e acrescentar a tua fé para te orar por pessoas e ver um milagre na tua frente. É o que Ele quer. O resto tudo vem de presente. Transformação, libertação, restauração de identidade, restauração de caráter, tudo isso vem de presente. Mas o que Ele quer mais é usar a tua vida. O que Ele quer mais é ser teu pai. É você ver que tem um pai, que você é filho e que você não é órfão. É muito mais além. Porque se nós virmos para a presença de Deus somente porque Ele pode libertar, que Ele pode curar, que Ele pode arrumar meu casamento, que Ele pode dar um jeito na minha vida, você não vai entender o propósito real. Você não vai entender. E daí quando o teu casamento melhorar, você vai fazer o quê? Se você veio só para o casamento melhorar. Se quando você receber a cura, quando você receber a libertação, você vai fazer o quê? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós vivemos demais. Até porque
Qual foi o carro que você disse, a hora que eu comprar esse carro eu estou satisfeito? E já passou 5 depois daquele. Qual foi a reforma da casa que você disse, agora que eu vou reformar, e já passou várias reformas depois daquela. Nós somos insaciáveis, a nossa carne. Agora, quando nós entendemos que o eterno, o Deus que sabe todas as coisas, tem um propósito, tem um plano personalizado para a nossa vida, tudo aquilo que Ele faz não nos distancia da presença dEle. Ele vai te deixar abençoado, Ele vai te deixar com a saúde, Ele vai te deixar próspero, Ele vai te deixar muito melhor de quando você iniciou na presença dEle. Mas nada disso que Ele te deu vai te roubar do propósito. Nada disso que Ele vai te dar vai te roubar da presença dEle. Aleluia! Vamos além. Versículo 5 do capítulo 3. Deus começa a falar com Moisés. E o que Ele continua a falar? Primeiro Ele chama pelo nome. Depois Ele continua o diálogo. Moisés, não te aproximes muito da sarça. Antes de se aproximar, tira a sandália dos pés. Porque o lugar que tu está é terra santa. Já notou que foi só milagre aqui, né? Foi só bênção até aqui. Moisés viu a sarça, se chegou, ouviu o nome dele na boca de Deus, mas agora já começa a Deus querer alguma coisa de Moisés. Moisés, para. Moisés, sandália, tira a sandália. Deus começa já a requerer algumas coisas de Moisés. Sabe o que nós vamos aprender aqui? Que se você realmente decidir ter mais intimidade com Deus, se realmente você decidir chegar neste lugar que Deus tem preparado para ti, vai chegar um determinado tempo no processo que Ele vai dizer, para, tu vai ter que tirar alguma coisa para continuar a caminhada. Para. Tu vai ter que deixar para trás algumas coisas para continuar a nossa conversa. E com Moisés foi a sandália. Comigo foi muitas coisas. Contigo é algumas coisas. E essas coisas têm nomes. Tem. Essas coisas têm nomes. E nós sabemos aquilo que nos distancia da presença de Deus. Nós sabemos os nossos defeitos, os nossos problemas, por mais que nós não falamos para não dar legalidade para a esposa, para as pessoas que estão à nossa volta, mas nós sabemos os nossos defeitos, nós sabemos aonde nós erramos. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Vale a pena tirar, vale a pena deixar para trás, para continuar o relacionamento com Deus. Moisés tirou a sandália. Você, quem sabe, vai ter que deixar algumas amizades. Você, quem sabe, vai ter que deixar de ser esse homem ruim, brabo, ignorante, grosso, que se acha bonzão. Vai ter que deixar isso aí, vai ter que ficar humilde, querido, educado, para continuar o legado de Deus na tua vida. E o Espírito Santo está falando no teu coração agora, aquilo que você precisa deixar para trás, para continuar o que Deus tem na tua vida. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, e depois de tirar a sandália, agora ele cobre o rosto. Por quê? Porque depois que ele tirou aquilo que estava impedindo ele de continuar o que Deus tinha na vida dele, agora o rosto dele não aguentava da glória. Agora o rosto dele não aguentava da manifestação de Deus para a vida dele. É o que Deus tem preparado para ti, meu irmão. É o que Deus tem preparado para ti, homem. E quando Moisés decide olhar para Deus, ele escuta Deus falar, eu sou Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que significa isso? Bem por cima, para clarear, Deus está falando assim com Moisés, Moisés, tudo que tu ouviu até hoje, que o Deus Todo-Poderoso fez da tua vida para trás, esse mesmo Deus que fez tudo aquilo, é o Deus que está falando contigo e vai fazer tudo isso e muito mais na tua vida. É isso que Deus queria mostrar e abrir os olhos de Moisés. Sabe o que está te esperando no lugar aonde você tem que chegar? Aonde você não pode parar? Aonde você tem que continuar avante para chegar nesse lugar na presença de Deus? Sabe o que está te esperando lá? Tudo aquilo que você ouviu
de melhor que Deus fez na vida de alguém. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você conhece um crente que você olha para ele e diz: olha, se um dia eu ser crente, eu quero ser igual aquele cara. Olha, se um dia eu ser crente, eu quero que aconteça na minha vida o que aconteceu na vida da minha mãe. Deus curou, Deus transformou. Olha, o mesmo Deus que eu quero é o que fez na vida daquela pessoa. Esse mesmo Deus é o que está hoje aqui, que pode fazer na tua vida. Está tudo disponível para você. Por quê? Porque é fácil nós pensar que esse Deus que a Bíblia apresenta, que a palavra apresenta, é tão grande, que não é acessível para nós, que é acessível só para o pastor, que é acessível só para aquele irmão lá, só para aquela irmã lá. Não, não, não. É acessível para todos aqueles que querem viver na presença dEle. Basta nós querer. A banda pode se preparar. Basta nós decidir a continuar a caminhando diante da presença dEle. Basta nós não decidir parar, porque, irmãos, nesse processo de que você vai para um monte que Deus está, a sarça pega fogo e não se consome, você vai para perto da sarça e você ouve a voz de Deus, nesse processo, você não pode esquecer que vai ter um adversário, o nome dele é Satanás. Satanás quer dizer adversário. Ele vai fazer de tudo para te parar. Ele vai fazer de tudo para você não voltar na próxima terça dos homens. Ele vai fazer de tudo para você brigar com esse amigo que te convidou para estar aqui esta noite. Ele vai criar armadilha, ele vai jogar seta na tua mente. Ele vai pegar uma frase aqui que eu falei e vai ficar apunhalando na tua mente, ele dizendo: esse cara não sabe o que está falando. Tu vai lá para receber bênção e esse cara aí vai lá e fica falando essas coisas para ti. Tu acha que tu precisa estar ouvindo essas coisas? Ele vai usar. Você já não usou aqui essa noite. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, eu só chegava e já botava a cabeça no ombro da minha esposa e dormia. E ficava muito bravo se alguém me acordasse. E não tem ninguém aqui dormindo, ó. Vocês são muito melhor que eu. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Mas eu não parei. Era lá que eu estava. Muitas das vezes mesmo sem vontade de ir. Ia porque um amigo me incomodava muito para ir. Quem sabe na próxima terça dos homens, quem sabe no domingo, quando você quiser estar aqui com a sua família, vai vir muitas propostas, muitas coisas na sua mente, dizendo: vai fazer o que lá? Aquele bando de chato, crente é tudo louco. E quem não conhece o nosso Deus Todo-Poderoso, vai achar que nós é louco mesmo. Porque eles não entendem o que acontece aqui dentro, né, Adriano? Eles não entendem o que Jesus fala na nossa vida. Mas só escuta uma coisa: não pare, porque daqui a pouco você vai ouvir a voz de Deus. Não desista, porque daqui a pouco Deus dá uma direção para a tua vida. Não desista, porque esse mesmo demônio que vem na tua mente, que te afronta para você parar, para você deixar de vir, esse mesmo inimigo, o nosso Jesus é poderoso e o nome dele tem poder para cair por terra toda investida de Satanás na tua vida. Não para não. Você vai ser transformado. Você vai chegar lá. Você vai conseguir, e ainda mais, você vai ser usado nas mãos de Deus para a vida de outros homens, de outras famílias também conhecer esse Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés. Aleluia. Nós sabemos aqui que Moisés depois é muito usado por Deus. Vai tirar o povo do Egito. Lá na transfiguração, quando Jesus vai para o monte, aparece lá Moisés e Elias. Moisés foi um homem extraordinário. E é isso que está esperando para a tua geração também. Quem sabe você vem de uma geração que o seu pai deixou uma má fama na sua família, na sua cidade. E você está encracado, por quê? Porque a régua está muito baixa. E você diz: você é igual ao meu pai. Não, o Deus que manifesta na sarça está aqui para te dizer: o que eu tenho na tua vida é muito maior. O que eu tenho na tua vida é o que teu pai não viveu, é o que ninguém na tua família viveu. O que eu tenho na tua vida vai mudar a tua geração. O que eu tenho na tua vida vai ser muito melhor do que você já viu ao seu redor. Esse é o Deus que eu prego aqui. Esse é o Deus que transformou a minha vida.
Esse é o Deus que resgatou. Eu tinha tudo para dar errado. Andava igual um louco nessa cidade, fazendo pega 200, 210 por hora. Bêbado, acordava na frente de casa, ou melhor, dormia na frente de casa. Minha mãe tinha que ir lá me tirar de dentro do carro, me dar banho e me botar na cama. Muitas das vezes acordava, nem sabia onde estava. Esse mesmo Deus que resgatou, que transformou a minha vida, é Ele que está aqui. Ele te conhece, sabe o teu nome, e Ele tem uma nova história para a tua vida. Oh, aleluia! Eu quero fazer um convite para você que entrou aqui e ainda não serve este Jesus, não aceitou a Jesus ainda. Ou quem sabe você um dia aceitou, um dia serviu esse Deus e agora está parado, está sem congregar. O inimigo armou uma daquelas para ti, te entristeceu. Mas o Espírito Santo falou no teu coração e você ouviu a voz de Deus no meio dessa sarça, esta noite aqui, e você entendeu que Ele está te chamando esta noite, e Ele te chama para você aceitar o Filho dEle, Ele te chama para restaurar a comunhão. Se tem alguém aqui no nosso meio esta noite, deseja reatar, deseja aceitar esse Jesus, eu peço que você levante uma de suas mãos. Eu peço que você levante uma de suas mãos e diga: eu quero esse Jesus, eu quero estar mais perto desse Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus ou voltar? Oh, glória a ti, Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. A banda pode começar a louvar. Eu creio que quando a gente ministra aqui, o Espírito Santo fala de forma particular com cada um de vocês. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e o Espírito Santo vá como flecha na tua mente, no teu coração, dizendo: eu te chamo esta noite para algo sobrenatural. Eu te chamo esta noite para algo sobrenatural. Oh, Deus dos deuses está aqui te chamando esta noite para viver uma nova história. Oh, Espírito Santo, fala a este coração. Oh, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu sei que tu és o mesmo que esteve lá na sarça falando com Moisés. Eu sei que tu és o mesmo e está aqui nesta casa falando com os teus filhos, Pai. Que eles possam ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que eles possam, Senhor, ouvir da tua voz dizendo: eu posso transformar a tua história. Eu posso te libertar. Eu posso te fazer um homem. Eu posso mudar a história da tua família. Eu posso te transformar. Saia com essa voz ecoando dentro do teu coração esta noite. Não há nada impossível para este Deus. Não há nada impossível para este Deus. Vamos adorar, você pode adorar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, tu sempre será Deus. Se Deus, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus.
tu Deus, se tu vier, Ele é Deus, se Deus. curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Antes de orar, eu quero perguntar se tem um homem aqui esta noite que deseja uma oração. Eu sei que isso é muito difícil. Mas se o Espírito Santo me impeliu de perguntar, pode ter um homem aqui que entrou aqui nesta casa precisando de uma oração, precisando de uma intervenção divina. Pastor Robson pode abraçar. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém que quer uma oração? Tem alguém que quer uma oração? Mas eu me mostro que sou fraco quando peço oração. Mas eu me mostro que sou... se você entendesse que quando você se mostra fraco na presença de Deus, você sai por aquela porta forte que até o diabo tem medo de ti. Se você entendesse o quanto você precisa de Deus. Tem mais alguém? Cláudio, vem aqui na frente, nos ajuda aqui a orar pelos nossos irmãos. Tem mais alguém que precisa de uma oração? Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, meus irmãos. Pode começar a louvar baixinho. Nós vamos começar a orar por esses irmãos aqui que reconheceram que precisam da presença de Deus, que reconheceram que precisam da força que vem do céu. Oh, Espírito Santo, vem de encontro ao coração dos teus filhos que aqui estão. Eles estão esta noite como Moisés naquela sarça, dependente de ouvir a tua voz, dependente de um toque da tua presença. Vem Espírito Santo a estes corações. Vem com libertação, vem com graça, vem com misericórdia, vem com o teu amor. Espírito Santo, vem de encontro a cada vida aqui. Eu sei que tu és um Deus de aliança, que toda aliança quebrada venha a ser restaurada agora neste momento, que toda aflição, que todo vazio, que toda angústia dentro destes corações, venha arrancar da angústia, venha restabelecer a esperança, que eles possam sair daqui esta noite, Pai, entendendo que Tu os conhece, entendendo que Tu os ama, entendendo que eles são filho. Oh, Deus Todo-Poderoso, com a autoridade da palavra que foi pregado aqui, eu declaro sobre a vida de todos os homens que aqui estão: Deus tem uma história preparada para ti, e ela vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. O propósito, o plano que Ele tem preparado para ti vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode curar. sua palavra Posso enfrentar? se cumprir. A você que está na luta aí, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos de eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem. Pode voltar ao seu lugar, adorando ao Senhor. Tudo pode passar, pode acender as luzes. Tudo
pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Pode tomar seu assento rapidamente, que eles estão preparando lá fora. Estava escutando o pastor Rafael ministrar, e tudo que ele falou aqui é real. É só Jesus que muda, Edinho. Acho que teve alguém aqui que já teve em Clipson, sabe como funcionava antigamente, né, Diego? A gente botava carro lá na Santa Terezinha, antes de começar o Clipson, todo mundo botava os carros. E eu e ele nunca se falamos, mas nós não se gostava. Não se gostava, Lucas. Ele chegava, ele abria o capô dele, já abria módulo clipando, não queria nem saber, era uma afronta um do outro. E a gente não se gostava. Sabe o que Deus faz? Deus preparou eu casar com a irmã dele. Através da vida da irmã dele eu conheci Jesus. E eu e ele viremos amigo. Só que a gente trabalhava no mesmo serviço. Daí imagina, 2 cachaceiros viram amigo. Cunhado. Bebia todo dia, Edinho. Churrasco todo dia. Nós saía do posto e vinha fazer ali na casa da minha sogra. Só que a Fran entrou numa campanha para Jesus mudar a minha história. E eu fui nessa campanha, Lucas. Só que num dia, uma vez por semana, as campanhas lá acho que era nas quintas. Era no dia de eu ir na campanha coral. Só que ela chegou em casa. Eu e ele estava louco. Desde a 1h da tarde, mas bêbado. E ele prometeu para a Fran não brigar comigo. Não, na próxima nós dois vamos junto. Está entendendo o que Deus faz? Deus preparou algo. E foi através de uma promessa. Quando a gente fala que a gente vai, cumpre. Ele começou a ir na igreja, conheceu a Dani. E olha o que Jesus fez. Hoje a gente trabalha junto aqui na igreja. Isso daí é só Jesus que faz. Não importa a situação que vocês estão vivendo. Se você se entregar verdadeiramente para Jesus, Jesus vai fazer o impossível. Tá bom, meus queridos? Nós vamos orar, agradecer a Deus. Nós vamos ali se alimentar. Que a gente tem homens abençoados aqui. Tá o Rafa e o Charles ali fora fazendo a feijoada. Sempre é salame com pão, né? O Rafa sempre está fazendo, mas hoje vai ser uma feijoada e vai ser top, tá bom? Fica todos ali. Vai ser muito bom a gente estar em comunhão, conversando, um conhecendo o outro. Eu convido vocês a se colocarem de pé, para a gente estar orando. Se tiver alguém que não tem o ingresso ainda, para sábado, é a janta, tem bem pouco ingresso. Eu tenho 5 ingressos, e eu estou assegurando para vender. Se tem alguém que querer adquirir, semana que vem vocês já vão ver. Já vai estar a forração aqui, porque a igreja está em unidade. E a gente vai ficar muito bonita a nossa igreja. Mas isso daí é tudo para a glória de Jesus. Tá bom? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós tivemos, Senhor, hoje, Pai, no culto dos homens. Nós já te adoramos através dos louvores, Pai, escutamos a tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que tu falaste ao coração, Senhor, nosso nesta noite, que nós vamos refletir, Pai, que nós vamos viver a palavra, que nós não vamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas que nós vamos viver no nosso dia a dia, Pai, que nós vamos se colocar, Senhor, como homens posicionados, Senhor, homens geracionais, Pai, que nós vamos impactar, Senhor, essa geração. Levanta homens nessa cidade, Senhor, homens de coragem, Pai, homens que aonde vão, Senhor, faz a diferença, Pai. Eu oro, Senhor, por esses homens nessa noite, Pai, que eles venham ser ótimos pais, Pai, que eles venham ser, aonde eles botar a planta dos pés, Senhor, eles venham ser uma pessoa diferente, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre esses homens nessa noite. Amém. Nós vamos estar ali fora e vamos estar jantando agora. Hoje nós vamos jantar, tá bom? Deus abençoe, ótima semana para todos.